Como dominar sua mente praticando todos os dias esses 7 hábitos pela manhã. Se você não domina sua mente pela manhã, ela domina você o dia inteiro. E isso não acontece de forma lenta. Acontece nos primeiros segundos. Você abre os olhos, ainda sem clareza, ainda meio desconectado, e antes mesmo de perceber o que está fazendo, já entra no automático. Sua mão vai direto no celular. Você nem pensa, você só reage. E nesse exato momento, você perde o controle do seu dia. Porque antes de definir qualquer intenção, antes de organizar qualquer pensamento, antes de decidir qualquer prioridade, sua mente já foi invadida. Invadida por notificações, por informações que você não escolheu, por estímulos que não agregam, por comparações silenciosas que começam sem você perceber. E isso cria um efeito imediato. Você não começa o dia consciente, você começa reagindo. Agora presta atenção nisso. O problema não é o celular. O problema é o estado em que você está quando usa ele. Sua mente, logo ao acordar, está em um dos momentos mais sensíveis do dia. Ela ainda não criou barreiras, ainda não definiu direção, ainda não estruturou pensamentos. Ela está aberta. E tudo que entra nesse momento inicial ganha prioridade. Se entra distração, seu dia fica disperso. Se entra ansiedade, seu dia fica pesado. Se entra comparação, seu dia perde foco. E isso acontece sem você perceber. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você começou o dia sem nenhuma intenção clara? Quantas vezes simplesmente deixou o dia te levar? Quantas vezes sentiu que o tempo passou, você fez várias coisas, mas no final não construiu nada relevante? Isso não é falta de esforço, é falta de controle no início. Porque quem começa o dia reagindo, passa o resto dele tentando recuperar o controle e quase nunca consegue. Agora observa o padrão. Você tenta focar depois, tenta organizar depois, tenta produzir depois, mas sua mente já está cheia, já está direcionada, já está condicionada pelo que entrou primeiro. E isso torna tudo mais difícil. Você sente resistência, sente distração, sente falta de clareza e começa a acreditar que o problema é falta de disciplina. Mas não é. É falta de domínio no começo. Agora presta atenção nisso. Você não perde o dia aos poucos. Você perde o dia logo no início. E depois passa horas tentando corrigir algo que já foi comprometido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se os primeiros minutos do seu dia definem sua clareza, sua energia e suas decisões, por que você continua tratando esse momento como algo sem importância? Por que você entrega esse espaço para qualquer coisa? Esse é o erro silencioso que mantém você preso. Porque não importa o que você tente fazer depois, se o começo é desorganizado, o resto vira esforço. E esforço sem direção desgasta. Agora, observa o oposto. Uma pessoa que acorda e não reage imediatamente, que não entra no mundo externo antes de organizar o interno, que cria um pequeno espaço de controle, mesmo que seja por poucos minutos. Essa pessoa não começa o dia no automático. Ela começa no comando. Ela decide o ritmo, define o foco, organiza a mente. E isso muda completamente o resultado. Porque quando você assume o controle no início, você não precisa lutar o dia inteiro para manter. Você já começa no estado certo. Agora entende o ponto que a maioria ignora? Você não precisa dominar o dia inteiro. Você precisa dominar os primeiros minutos, porque é ali que o padrão é criado. E o padrão define o resto. Se você começa reagindo, você passa o dia reagindo. Se você começa conduzindo, você passa o dia conduzindo. Simples assim. Agora aqui está a virada. Sua mente não está contra você. Ela só não foi treinada. E tudo que não é treinado responde ao ambiente, responde ao estímulo, responde ao impulso. E isso cria um ciclo onde você não decide. Você apenas acompanha. E enquanto isso continuar, nada muda. Agora pensa nisso com clareza. Você quer continuar sendo alguém que reage ao dia? Ou quer se tornar alguém que controla a própria mente desde o momento em que acorda? Porque existe um caminho direto, prático, aplicável. 7 hábitos.
7 decisões simples feitas todas as manhãs, que reorganizam sua mente, fortalecem seu foco, aumentam sua disciplina e colocam você no controle antes que qualquer coisa interfira. E quando você aplica isso, algo muda imediatamente. Você não começa mais perdido. Você começa direcionado. Você não começa mais reagindo. Você começa conduzindo. E quando isso se repete todos os dias, sua mente muda, seu comportamento muda, sua vida muda. E é exatamente aqui que tudo começa. Você não tem falta de foco. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido sua vida começa a mudar. Porque existe uma mentira silenciosa que está te mantendo preso. Você acredita que precisa de mais disciplina, mais motivação, mais força de vontade para conseguir se concentrar. Mas esse não é o problema. O problema é que sua mente começa o dia sem direção. E uma mente sem direção não mantém foco. Agora presta atenção nisso. Foco não é algo que você cria no meio do caos. Foco é consequência de como você começa. Se sua mente já inicia o dia sendo invadida por estímulos externos, informações aleatórias, urgências que não são suas, você não perde o foco depois. Você já começa sem ele. E isso muda completamente a forma como você enxerga o problema. Porque agora não é mais sobre tentar se concentrar. É sobre parar de se desorganizar logo no início. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tentou focar e simplesmente não conseguiu? Quantas vezes sentou para fazer algo importante e sua mente parecia dispersa, pulando de um pensamento para outro, buscando distração o tempo todo? Isso não é falta de capacidade, é falta de preparação mental, porque sua mente não foi treinada para sustentar direção, ela foi treinada para reagir. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Sua mente não é fraca, ela é mal treinada, e tudo que é mal treinado segue o caminho mais fácil. O caminho do estímulo, da distração, da recompensa rápida. Por isso você pega o celular sem perceber. Por isso perde tempo com coisas irrelevantes. Por isso começa algo e para no meio. Não porque você não quer, mas porque sua mente está condicionada a isso. Agora presta atenção nisso. Quem não controla amanhã perde o dia. Não porque o dia é difícil, mas porque a mente já começou desorganizada. E uma mente desorganizada toma decisões ruins. Escolhe o mais fácil. Evita o desconforto. Busca distração. Adia o que realmente importa. E quando você percebe, o dia passou. Agora observa o padrão. Você tenta compensar depois. Tenta focar mais tarde. Tenta recuperar o controle. Mas sua energia já foi drenada. Sua mente já foi ocupada. E tudo fica mais pesado. Agora entende por que você sente que precisa se esforçar tanto para fazer o básico? Porque você começa errado. E quem começa errado precisa lutar o dia inteiro para corrigir. Agora, aqui está a virada. Você não precisa tentar focar mais. Você precisa parar de perder o foco antes mesmo de começar. E isso acontece no momento em que você acorda, porque é ali que sua mente define o padrão. Ou você organiza, ou você reage. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, define tudo. Agora pensa nisso. E se em vez de acordar e entrar no automático, você começasse com intenção? E se em vez de reagir ao que aparece, você definisse o que importa? E se, em vez de deixar sua mente solta, você direcionasse ela desde o início? Isso mudaria seu dia inteiro. E quando isso se repete todos os dias, muda sua vida. Porque foco não é esforço. Foco é consequência. Consequência de uma mente organizada, direcionada e treinada. E é exatamente aqui que tudo começa. Porque agora você não vai mais tentar corrigir o dia. Você vai aprender a começar certo. E é nesse ponto que entram os hábitos que vão reprogramar sua mente. O primeiro deles parece simples, mas é onde a maioria perde o controle sem perceber. O primeiro erro do seu dia não parece um erro, ele parece normal. Você acorda, pega o celular e olha. Só isso. Mas esse pequeno gesto define todo o resto, porque naquele instante você não está apenas checando algo,
Você está entregando o controle da sua mente antes mesmo de assumir ele. Agora presta atenção nisso. O primeiro estímulo do seu dia cria o padrão mental que você vai carregar nas próximas horas. Se esse estímulo vem de fora, sua mente entra em modo reativo. Você passa a responder, a consumir, a reagir ao que aparece. E quando isso acontece, você perde a capacidade de conduzir. Você não decide mais. Você acompanha. Agora pensa com sinceridade. Você abre o celular e o que encontra? Mensagens que não exigiam resposta imediata, conteúdos que não agregam, informações que não têm relação com o que você precisa fazer, comparações que nem deveriam existir. E tudo isso entra na sua mente antes de qualquer filtro, antes de qualquer intenção, antes de qualquer direção. E isso gera um efeito silencioso. Sua mente começa dispersa, pulando de estímulo em estímulo, buscando mais informação, buscando mais distração. E quando você tenta focar depois, ela resiste, porque ela já foi treinada a buscar o próximo estímulo. Agora aqui está o ponto que a maioria ignora. Você não perde tempo quando pega o celular pela manhã. Você perde controle, porque o problema não é o tempo que você gasta ali. É o estado mental que você cria, e esse estado te acompanha. Agora observa o padrão. Você acorda e começa consumindo. Depois, tenta produzir. Mas quem começa consumindo não entra fácil em estado de produção, porque sua mente está condicionada a receber, não a criar. Agora presta atenção nisso. Se você não define o que entra na sua mente no início do dia, qualquer coisa entra. E qualquer coisa que entra influencia suas decisões, influencia seu foco, influencia sua disciplina, influencia sua energia. E isso explica por que você sente que não está no controle. Agora observa o oposto. Uma pessoa que acorda e não toca no celular. Ela não entra em estímulos externos. Ela não reage. Ela cria um espaço. Um espaço onde a mente permanece limpa. Onde ela pode pensar com clareza. Onde ela pode decidir o que importa. E esse pequeno ajuste muda completamente o dia. Porque agora, o primeiro estímulo vem de dentro, não de fora. E isso cria controle. Agora entende o impacto disso? Você não começa mais sendo puxado. Você começa conduzindo. Agora, aqui está a virada. Você não precisa eliminar o celular da sua vida. Você precisa controlar o momento em que ele entra. Se ele entra primeiro, ele define. Se ele entra depois, você define. Simples assim. Agora conecta isso com o que você quer. Se você quer dominar sua mente, você precisa proteger o momento mais vulnerável dela. E esse momento é logo ao acordar. Se você preservar isso, você começa diferente. Se você começa diferente, você age diferente. E quando você age diferente todos os dias, sua mente muda. Mas existe um próximo passo ainda mais poderoso. Porque não basta evitar estímulo. Você precisa aprender a criar clareza. E é exatamente isso que o próximo hábito faz. Depois que você para de alimentar sua mente com estímulos externos, logo ao acordar, algo acontece. Um vazio. E a maioria das pessoas não suporta esse vazio. Por isso corre para preencher. Com celular, com informação, com qualquer coisa que impeça o silêncio. Porque o silêncio revela o estado real da sua mente. E isso incomoda. Agora presta atenção nisso. O silêncio não é ausência de algo. O silêncio é presença. É o momento onde você percebe o que está acontecendo dentro de você sem distração. Onde você começa a enxergar seus pensamentos, suas emoções, seu nível de clareza, sua energia real. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Agora pensa com sinceridade. Quando foi a última vez que você começou o dia sem estímulo nenhum? Sem olhar o celular, sem ouvir algo, sem conversar, sem consumir conteúdo? Provavelmente faz tempo, porque você se acostumou a preencher cada espaço. Mas quando você faz isso, você perde a capacidade de se ouvir. E quem não se ouve não se entende. E quem não se entende, não se controla. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Clareza não aparece no meio do barulho. Ela nasce no silêncio.
porque é no silêncio que sua mente desacelera, que seus pensamentos começam a organizar, que você deixa de reagir e começa a observar. E essa observação muda sua relação com a própria mente. Agora, observa isso. Quando você acorda e entra direto em estímulos, você perde a oportunidade de assumir controle interno. Mas quando você cria alguns minutos de silêncio consciente, você muda o estado. Você não começa reagindo, você começa percebendo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de muito tempo, 2, 3, 5 minutos já são suficientes. Mas precisam ser reais, sem distração, sem estímulo, sem fuga. Apenas você e sua mente. No começo, pode parecer desconfortável. Sua mente vai tentar buscar algo. Vai querer preencher o espaço. Vai trazer pensamentos aleatórios. E isso é normal, porque ela está acostumada a estímulo constante. Mas se você sustenta, algo muda. Os pensamentos começam a desacelerar. A mente começa a se organizar. E você começa a perceber. Perceber o que está sentindo. Perceber o que precisa ser feito. Perceber o que realmente importa. E isso cria clareza. Agora entende por que esse hábito é tão importante? Porque ele define o estado interno com o qual você entra no dia. Sem ele, você começa disperso. Com ele, você começa consciente. E consciência muda tudo. Agora, conecta isso com o resto do seu dia. Quando você começa com clareza, suas decisões melhoram, seu foco aumenta, sua disciplina se torna mais natural, porque você não está mais perdido. Você está direcionado, e esse direcionamento não vem de fora, vem de dentro. Agora, aqui está a virada. Você não precisa buscar controle externo. Você precisa desenvolver presença interna. E o silêncio é o caminho mais direto para isso. Mas existe um detalhe importante. Clareza sem ação não transforma. E é exatamente por isso que o próximo hábito entra. Porque agora você precisa ativar seu corpo para sustentar o que sua mente começou a construir. Depois que você cria silêncio e começa a organizar sua mente, existe um erro que pode anular tudo isso: ficar parado. Porque uma mente que começa a se organizar, mas um corpo que permanece inativo, cria resistência. E resistência trava a ação. Agora presta atenção nisso. Seu corpo e sua mente não funcionam separados. Eles se influenciam o tempo todo. Se o corpo está lento, a mente tende a acompanhar. Se o corpo está sem energia, a mente perde intensidade. Se o corpo permanece em inércia, a mente entra em um estado de conforto. E conforto excessivo gera procrastinação. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você acordou, ficou mais tempo deitado do que deveria? Começou o dia devagar demais, sem ativação, sem energia, e depois sentiu dificuldade para entrar no ritmo? Isso não é falta de disciplina, é falta de ativação, porque você não ligou seu corpo. E quando o corpo não liga, a mente não sustenta. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Movimento gera energia, e energia gera foco. Você não precisa esperar se sentir disposto para começar. Você precisa começar para se sentir disposto. E esse é um dos maiores erros que te mantém preso. Esperar a vontade vir antes de agir. Mas a vontade não vem primeiro. A ação vem. Agora observa isso. Quando você movimenta o corpo logo ao acordar, algo muda instantaneamente. Sua respiração muda. Seu estado físico muda. Sua atenção muda. Seu nível de alerta sobe. E isso envia um sinal direto para sua mente. É hora de começar. Agora presta atenção nisso. Não precisa ser algo complexo. Não precisa ser um treino pesado. Mas precisa ser intencional. Pode ser alongamento, caminhada, exercício simples, qualquer coisa que tire seu corpo da inércia. O que importa não é o tipo de movimento, é o fato de se mover. Porque esse movimento quebra o estado inicial. E quando o estado muda, o comportamento acompanha. Agora conecta isso com o que você já viu. Você evitou o estímulo externo, criou silêncio, organizou sua mente. Agora você ativa seu corpo. Isso cria uma sequência que prepara você para agir.
E essa sequência muda tudo, porque você não começa mais o dia lento, você começa ativo. E quando você começa ativo, você executa melhor. Agora presta atenção nisso. Mente parada cria resistência. Corpo em movimento cria ação. E ação repetida cria transformação. Agora pensa nisso com clareza. Se todos os dias você ativa seu corpo logo ao acordar, você elimina um dos maiores bloqueios da disciplina. Você não precisa mais lutar contra a preguiça. Você não precisa mais esperar energia. Você cria. E isso te coloca em outro nível, porque a maioria ainda está tentando acordar, e você já está em movimento. Mas existe um próximo passo que define se esse movimento vai ter direção ou se vai se perder ao longo do dia, porque energia sem direção vira dispersão. E é exatamente isso que o próximo hábito resolve. Você já percebeu que alguns dias passam rápido, você faz várias coisas, mas no final sente que não avançou? Isso acontece porque você começou sem direção. E quando não existe direção, qualquer coisa parece produtiva. Agora presta atenção nisso. Não é falta de esforço que te atrasa, é falta de clareza. Porque você pode estar ocupado o dia inteiro e ainda assim não construir nada relevante. E isso acontece quando você não define o que realmente importa antes de começar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você começou o dia sem saber exatamente o que precisava ser feito? Quantas vezes deixou as tarefas surgirem ao longo do dia e simplesmente foi respondendo? Quantas vezes terminou o dia com a sensação de que fez muito, mas não o que precisava? Isso não é falta de disciplina, é falta de organização mental. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Quem não define o dia, reage a ele. E reagir nunca coloca você no controle. Agora observa o padrão. Você acorda, entra no automático, resolve o que aparece, responde ao que chega, tenta dar conta de tudo, mas no final não prioriza o que realmente faz diferença. E isso se repete, dia após dia. Agora presta atenção nisso. Sua mente precisa de direção antes de entrar em ação. Sem direção, ela busca o mais fácil. Busca tarefas rápidas, decisões simples, atividades que não exigem esforço profundo. E isso te mantém ocupado, mas não produtivo. Agora, aqui, está a virada. Você precisa decidir o seu dia antes que o dia decida por você. E isso acontece logo no início. Depois do silêncio, depois do movimento, você cria um momento de organização. Um momento onde você define com clareza o que precisa ser feito. Não tudo. O essencial. Agora observa isso. Quando você escolhe 3 ou 4 prioridades reais, seu dia muda. Porque agora sua mente tem foco. Ela sabe para onde ir. Ela não fica pulando de tarefa em tarefa. Ela não se perde em distrações. Ela segue direção. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de uma lista enorme. Você precisa de clareza. O que realmente importa hoje? O que, se for feito, já faz o dia valer? Essa pergunta muda tudo, porque ela elimina o excesso e direciona sua energia. Agora conecta isso com o resto do seu dia. Quando você começa com clareza, suas decisões ficam mais rápidas. Você não perde tempo escolhendo o que fazer. Você já decidiu. E isso economiza energia mental. E, mais importante, evita a distração. Porque quando você sabe o que precisa fazer, fica mais fácil ignorar o que não importa. Agora entende por que organização mental gera foco? Porque foco não é concentração forçada. Foco é consequência de direção clara. E direção clara vem de decisão. Agora pensa nisso. Se todos os dias você começa definindo suas prioridades, você não vive mais no improviso. Você vive com intenção. E intenção muda comportamento. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Porque não basta saber o que fazer. Você precisa sustentar o estado mental necessário para executar. E isso depende de algo que acontece dentro da sua própria mente o tempo todo. Existe algo que está acontecendo dentro de você o tempo todo. Uma conversa silenciosa que nunca para. E essa conversa está definindo suas decisões, seu comportamento e o nível de disciplina que você consegue sustentar. O problema é que, na maioria das vezes,
Você não percebe, você apenas segue. Agora, presta atenção nisso. Você não age apenas baseado no que precisa ser feito. Você age baseado no que você diz para si mesmo. Se sua mente diz que está cansado, você desacelera. Se diz que depois você faz, você adia. Se diz que não vai dar, você recua. E isso acontece de forma automática, sem questionamento. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? Quantas vezes já adiou uma tarefa importante porque sua mente encontrou uma justificativa confortável? Quantas vezes você acreditou em pensamentos que, no fundo, você sabe que te enfraquecem? Isso não é coincidência, é padrão. E esse padrão está sendo reforçado todos os dias. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Sua mente segue o que você reforça. Se você alimenta pensamentos de dúvida, ela se fortalece nisso. Se você alimenta desculpas, ela aprende a justificar. Se você aceita qualquer narrativa interna, ela assume controle. E quando isso acontece, você perde domínio. Agora presta atenção nisso. Você não precisa eliminar pensamentos negativos. Você precisa parar de obedecer eles. Porque pensamento não é ordem. Pensamento é sugestão. Mas quando você não percebe isso, você executa sem questionar. E isso cria um ciclo onde sua mente te conduz. Agora, observa o oposto. Uma pessoa que começa a observar seus pensamentos, que percebe quando a mente tenta desviar, que identifica quando está surgindo uma desculpa e que decide não seguir. Essa pessoa começa a assumir controle. Não porque não tem pensamentos negativos, mas porque não é dominada por eles. Agora aqui está a virada. Você precisa começar o dia assumindo essa consciência, percebendo o que está passando na sua mente e escolhendo o que vai reforçar. Se surgir dúvida, você não alimenta. Se surgir resistência, você não negocia. Se surgir vontade de adiar, você não aceita. Você decide agir mesmo assim. E isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Controle mental não é ausência de pensamento negativo. É capacidade de agir apesar dele. E quanto mais você faz isso, mais sua mente se adapta. Ela entende que não está mais no comando. Você está. Agora conecta isso com sua rotina. Se todos os dias você começa controlando sua narrativa interna, você muda o padrão. Você deixa de ser alguém que se sabota e passa a ser alguém que se direciona. E isso impacta diretamente sua disciplina, porque agora você não depende mais do que sente. Você depende do que decide. Agora entende por que esse hábito é tão poderoso? Porque ele atua na raiz, não no comportamento, mas na origem do comportamento. E quando você muda a origem, o resultado muda automaticamente. Mas existe um próximo nível, porque além de controlar o que acontece na sua mente, você precisa fortalecer sua capacidade de agir, mesmo quando tudo dentro de você quer evitar. E é exatamente isso que o próximo hábito desenvolve. Existe um padrão que controla a maioria das pessoas sem que elas percebam. Evitar desconforto. Você acorda e busca o que é fácil, o que é confortável, o que não exige esforço imediato. E isso parece inofensivo, mas está definindo o seu nível. Porque toda vez que você evita o desconforto, você reforça uma identidade. A identidade de alguém que recua. Agora presta atenção nisso. Sua mente foi programada para buscar conforto. Ela quer o caminho mais fácil, a opção mais leve, a escolha que exige menos esforço. E se você não interromper isso, ela continua tomando decisões por você. E essas decisões te mantêm no mesmo lugar. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já adiou algo importante porque seria desconfortável fazer? Quantas vezes escolheu o mais fácil, sabendo que não era o melhor? Quantas vezes evitou uma ação que poderia te levar para frente, só porque exigia mais de você? Isso não é falta de capacidade. É falta de exposição ao desconforto. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Disciplina não nasce no conforto. Ela nasce no desconforto. Porque é no desconforto que você prova para si mesmo que consegue agir independente do que sente.
É no desconforto que você fortalece sua capacidade de executar. É no desconforto que você quebra o padrão automático. Agora observa isso. Se você começa o dia fazendo apenas o que é fácil, sua mente entende que esse é o padrão. E quanto mais você repete isso, mais difícil fica sair. Mas se você começa o dia enfrentando algo desconfortável, mesmo que pequeno, você muda o jogo. Você envia um sinal claro para sua mente. Eu estou no controle. Agora presta atenção nisso. Não precisa ser algo extremo, mas precisa ser intencional. Pode ser levantar no horário sem negociar. Pode ser fazer o exercício mesmo sem vontade. Pode ser começar uma tarefa importante antes de qualquer outra coisa. Pode ser qualquer ação que você normalmente evitaria. O que importa é o princípio. Fazer o que é difícil antes do que é fácil, porque isso quebra o padrão. Agora conecta isso com sua mente. Quando você se expõe ao desconforto logo cedo, você fortalece sua resistência. O resto do dia fica mais leve, as decisões ficam mais fáceis, a disciplina se sustenta com mais naturalidade, porque você já venceu o ponto mais difícil. Agora entende por que isso muda tudo? Porque a maioria começa o dia buscando conforto e passa o resto do dia fugindo de esforço. Mas quem começa enfrentando desconforto, passa o resto do dia com mais controle. Agora aqui está a virada. Você não precisa esperar desafios grandes. Você precisa criar pequenos desafios diários e sustentar. Porque cada vez que você enfrenta o desconforto, você se fortalece. E quanto mais você se fortalece, menos você depende de vontade. Você passa a agir por decisão. E isso muda sua identidade. Mas existe um último passo. Porque não basta controlar, organizar e enfrentar. Você precisa criar um impulso que carregue o resto do seu dia. E é exatamente isso que o próximo hábito faz. Existe um momento no seu dia que pode mudar completamente o seu estado mental. Um momento onde você prova para si mesmo que está no controle. E esse momento acontece quando você conquista sua primeira vitória. Agora presta atenção nisso. A forma como você se vê depende do que você faz. Se você começa o dia adiando, você se enxerga como alguém que adia. Se começa evitando, você se enxerga como alguém que evita. Mas se começa executando, você se enxerga como alguém que cumpre. E isso muda tudo. Porque a identidade é construída na ação. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já começou o dia fazendo coisas irrelevantes, pequenas tarefas, distrações, atividades que não exigem esforço, e depois sentiu dificuldade para entrar no que realmente importa? Isso acontece porque você não criou impulso. Você começou fraco, e quem começa fraco passa o dia tentando ganhar ritmo. Agora observa o oposto. Uma pessoa que começa o dia executando algo importante, algo que exige foco, algo que gera avanço real. Ela não começa devagar, ela começa com impacto, e esse impacto cria um efeito em cadeia. Agora presta atenção nisso. Quando você conquista uma primeira vitória, sua mente muda imediatamente. Você sente progresso, sente controle, sente confiança, e isso altera sua energia. Agora você não precisa se forçar tanto, você já está em movimento. Agora, aqui está o ponto que a maioria ignora. A primeira vitória não precisa ser grande, mas precisa ser significativa. Precisa ser algo que realmente importa. Algo que você sabe que estava evitando ou adiando. Porque quando você faz isso logo no início do dia, você quebra o padrão. Você não entra mais no automático. Você entra no controle. Agora observa o impacto disso ao longo do dia. Suas decisões melhoram, seu foco aumenta, sua disciplina se sustenta com mais facilidade, porque você já começou provando algo para si mesmo. Você consegue, e isso elimina dúvida. Agora, conecta isso com o resto da sua rotina. Se todos os dias você começa com uma vitória, você acumula progresso, dia após dia. Sem depender de motivação, sem precisar se convencer. Você apenas executa, e essa repetição constrói algo muito mais forte do que resultado. Constrói identidade. Agora, entende por que esse hábito é tão poderoso? Porque ele define o tom do seu dia. Você não começa tentando.
Você começa vencendo. E quem começa vencendo, dificilmente termina perdendo. Mas existe algo ainda mais profundo que conecta tudo isso. Porque não é apenas sobre hábitos. É sobre como você enxerga a sua própria mente. Você passou a vida inteira tentando lutar contra a sua própria mente. Tentando controlar pensamentos, evitar distrações, vencer a procrastinação. Se forçar a ter foco. E quanto mais você tenta lutar, mais parece que perde. Mas o problema nunca foi sua mente. O problema foi a forma como você lidou com ela. Agora presta atenção nisso. Sua mente não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta. E toda ferramenta precisa ser treinada. Se você não treina, ela funciona no automático. Se funciona no automático, ela busca o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil raramente leva você para onde você quer. Agora observa isso. Sua mente não quer te sabotar. Ela quer economizar energia. Ela quer evitar esforço. Ela quer repetir padrões que já conhece. E se você nunca ensinou um padrão diferente, ela continua fazendo o mesmo. Isso não é fraqueza, é programação. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa lutar contra a sua mente. Você precisa treiná-la. E treino não acontece com pensamento. Acontece com repetição. Cada hábito que você pratica pela manhã é um comando que você envia para a sua mente. Cada decisão que você sustenta é uma instrução. Cada ação que você executa, mesmo sem vontade, é um reforço. E com o tempo, isso muda o padrão. Agora presta atenção nisso. Você não muda sua mente em um dia, mas muda a direção dela todos os dias. E essa direção repetida cria transformação. Agora pensa nisso com clareza. Se todos os dias você acorda e reage, sua mente aprende a reagir. Se todos os dias você acorda e conduz, sua mente aprende a conduzir. Se todos os dias você evita esforço, sua mente aprende a evitar. Se todos os dias você executa, sua mente aprende a agir. Simples assim. Agora entende o que realmente está acontecendo? Você não está tentando controlar sua mente. Você está ensinando ela. E tudo que é ensinado de forma consistente se torna automático. Agora aqui está a virada. Você não precisa de força extrema. Você precisa de repetição inteligente. Pequenos hábitos, feitos todos os dias, sem falhar, sem negociar. E isso transforma sua mente. Não porque você mudou o que pensa, mas porque mudou o que faz. Agora conecta isso com tudo que você viu até aqui. Você protegeu sua mente ao acordar, criou silêncio, ativou seu corpo, organizou sua direção, controlou sua narrativa interna, enfrentou o desconforto e criou uma primeira vitória. Isso não é rotina, isso é treinamento mental. E quem treina a mente, controla o comportamento. E quem controla o comportamento, controla a vida. Mas entender isso não é suficiente. Você precisa aplicar. E aplicar da forma certa. Agora tudo depende de uma coisa: aplicação. Porque entender não transforma. Saber não muda nada. O que muda é o que você faz todos os dias. Agora presta atenção nisso. O maior erro que você pode cometer depois de entender tudo isso é tentar fazer tudo perfeito. Querer aplicar os 7 hábitos com intensidade máxima, mudar completamente sua rotina de um dia para o outro, exigir de si mesmo um nível que ainda não construiu. E quando você faz isso, acontece o previsível, você não sustenta. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tentou mudar tudo de uma vez e não conseguiu manter? Quantas vezes começou forte e depois foi diminuindo até parar completamente? Isso não aconteceu por falta de vontade. Aconteceu por falta de estratégia. Agora aqui está o ponto que muda tudo. Consistência vale mais do que intensidade. Você não precisa fazer tudo no máximo. Você precisa fazer todos os dias, mesmo que comece menor, mesmo que pareça simples, mesmo que não seja perfeito. Agora observa isso. Se você tenta fazer muito, você se esgota. Se você faz o suficiente, você sustenta. E quem sustenta, evolui. Agora presta atenção nisso. Você não precisa dominar os 7 hábitos de uma vez. Você pode começar com 2, depois adicionar mais 1, depois ajustar.
Mas o que você não pode fazer é parar, porque o poder está na repetição. Agora conecta isso com sua rotina. Você acorda, protege sua mente, cria silêncio, ativa o corpo, organiza seu dia, controla seus pensamentos, enfrenta desconforto e conquista sua primeira vitória. Isso pode parecer muito, mas quando você transforma isso em sequência, em padrão, em hábito, deixa de ser esforço e passa a ser automático. Agora aqui está a virada mais importante. Você não está tentando fazer algo difícil todos os dias. Você está se tornando alguém que faz isso naturalmente. E essa diferença muda tudo. Porque quando vira identidade, você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você apenas executa. Agora pensa nisso com clareza. Você não precisa acertar todos os dias, mas precisa continuar todos os dias. Porque é isso que constrói domínio. E domínio não vem de dias perfeitos, vem de repetição consistente. Agora entende por que pequenas mudanças criam grandes resultados? Porque elas se acumulam, e quando se acumulam, transformam tudo. Mas, no final, tudo se resume a uma decisão simples. E essa decisão define o rumo da sua vida. Tudo que você viu até aqui não é sobre manhã. É sobre controle. Controle da sua mente, das suas decisões, do seu comportamento e, no fim, da sua própria vida. Porque a forma como você começa o seu dia não define apenas as próximas horas. Ela define quem você está se tornando. Agora pensa com sinceridade. Se nada mudar na forma como você começa seus dias, o que realmente muda na sua vida? Se você continuar acordando no automático, reagindo aos estímulos, adiando decisões importantes, evitando desconforto, onde isso te leva? Provavelmente para o mesmo lugar, com os mesmos resultados, com os mesmos padrões e com a mesma sensação de estar preso. Agora, observa o outro lado. Você acorda com intenção, protege sua mente, cria silêncio, ativa seu corpo, define seu foco, controla sua narrativa, enfrenta o desconforto e começa com uma vitória. Esse padrão repetido todos os dias muda você, muda sua forma de pensar, muda sua forma de agir, muda a forma como você responde ao mundo. E quando isso muda, sua vida acompanha. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais controle. E controle não aparece sozinho. Ele é construído nas pequenas decisões, nos primeiros minutos, nos momentos em que seria mais fácil fazer diferente. Agora aqui está o ponto final. Ou você assume o controle da sua mente, ou passa o resto do dia sendo controlado por ela. Não existe meio termo. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo no automático, reagindo ao que aparece, repetindo os mesmos padrões. Ou assumir o comando, estruturar sua manhã e construir uma mente que trabalha a seu favor. Porque depois que você entende isso, você não pode mais dizer que não sabe. E tudo começa amanhã. Ou melhor, começa no próximo momento em que você acordar.